Número 10. O homem na janela. O primeiro vídeo de hoje foi gravado por uma mulher chamada Alicia, na noite de 21 de dezembro de 2023. Tudo começou quando ela ouviu batidas fortes e agressivas contra a janela de sua casa. Assustada e sem entender o que estava acontecendo, ela pegou o celular e começou a gravar. Mas o que aparece nas imagens é ainda pior do que ela imaginava. Um homem surge do lado de fora, batendo a própria cabeça com força contra o vidro repetidas vezes. Quando Alicia abre a cortina por um instante, ele para, encara ela por alguns segundos, completamente confuso, e logo em seguida volta a se jogar contra a janela. A situação fica ainda mais perturbadora quando outra pessoa que passava pela rua também começa a gravar a cena, registrando o mesmo comportamento estranho de outro ângulo. Com medo de que algo pior acontecesse, Alicia liga imediatamente para a polícia. Mesmo assim, o homem continua batendo no vidro como se não sentisse dor. Pouco tempo depois, os policiais chegam e precisam contê-lo fisicamente para controlar a situação. Pesquisando esse caso mais a fundo, eu descobri algo ainda mais assustador. Tudo isso aconteceu na Rússia e Alicia não era uma desconhecida para aquele homem. Segundo investigações e entrevistas feitas com moradores, ele a perseguia havia cerca de 6 meses. Ela contou que desde o primeiro encontro, ele passou a segui-la pelas ruas, aparecer perto do prédio onde morava e bater insistentemente na porta do seu apartamento. Em algumas ocasiões, chegou a tentar enganar a vítima dizendo que morava no mesmo prédio ou que precisava de ajuda. Com o tempo, as investidas ficaram mais agressivas. Ele começou a aparecer com frequência no quintal, a bater na porta por longos minutos e até a gritar o nome dela em público. A vítima relatou que pediu ajuda diversas vezes à polícia, mas suas denúncias foram ignoradas. Em uma das respostas mais chocantes, teria ouvido: "Quando ele fizer algo pior, aí você volta aqui." No dia do ataque à janela, o homem escalou o prédio usando um cano de gás e começou a bater a cabeça contra o vidro por mais de 1 hora, até sangrar. Ele gritava que só iria parar quando ela abrisse a janela. Vizinhos tentaram distraí-lo, mas ele continuou insistindo. Uma equipe médica acabou chegando ao local e disse que ele estava sob efeito de substâncias e em surto psicológico. Mesmo assim, no dia seguinte, a vítima foi informada de que ele não seria preso, já que não havia ocorrido agressão física direta. O máximo que poderia acontecer era uma punição por vandalismo. O mais perturbador é que a mãe do agressor chegou a defendê-lo, dizendo que ele apenas queria conhecer a jovem, enquanto a vítima continuava vivendo com medo dentro da própria casa. 9. A mulher sequestrada. Essa cena brutal foi registrada por uma câmera instalada na porta de uma casa, e o que parecia ser apenas mais uma noite comum acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. A mulher estava voltando da casa de uma amiga que morava perto dali sem perceber que estava sendo seguida. O que ela não sabia era que um homem, depois identificado como Louis Meadows, de 32 anos, vinha observando cada passo dela até chegar em frente à sua própria casa. O ataque aconteceu de forma repentina. Ele a surpreendeu com extrema violência, conseguiu dominá-la e começou a arrastá-la em direção a um carro que estava esperando logo ali perto. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram objetos estranhos espalhados pelo quintal. Desconfiados, resolveram verificar as imagens das câmeras de segurança. E o que viram foi assustador: a mulher sendo atacada e levada à força. A polícia foi chamada imediatamente, dando início a uma busca urgente. Algumas horas depois, os agentes localizaram a vítima dentro da casa do agressor. Ela estava amarrada e completamente incapaz de escapar sozinha. Segundo as autoridades, o resgate aconteceu por muito pouco. Se tivesse demorado mais, o desfecho poderia ter sido fatal. O que mais assusta nesse caso não é só a violência do ataque, mas a rapidez com que tudo aconteceu. Em poucos segundos, um momento comum virou uma situação de vida ou morte,
E o mais perturbador é perceber que isso aconteceu justamente no lugar onde a pessoa deveria se sentir segura, na porta da própria casa. Número 8. O assalto que terminou em morte. No dia 27 de setembro de 2022, o que começou como um dia normal para Christian Sanchez, de 22 anos, terminou em tragédia. Depois de chegar do trabalho e estacionar o carro, Christian desceu sem perceber que estava sendo observado. Em poucos segundos, um grupo de homens usando máscaras corre em direção a ele e invade sua casa à força. I'm opening. What's your name? I'm opening. What's your name? Hold on, I'm opening. What's your name? Hold on, I'm opening. Smoke. Comparing me. Hold There's on. kids in the house? Yes, please. Hey, bro, that's all I asked for, bro. I don't give a. Where's the money at? Where's everybody at? I don't give a. Where's everybody at? Sheriff's Department. Sheriff's Office, Sheriff. No, get in the middle. Yeah. Now. Pelas gravações é possível ouvir um deles exigindo que Christian diga seu nome. A voz dele soa confusa, tomada pelo medo. Quando finalmente responde, Christian não tenta se defender. Ele só pede uma coisa, que não machuquem as crianças que estavam dentro da casa. Os criminosos o cercam, apontam armas e o obrigam a entrar novamente na própria residência. O que parecia ser um roubo acaba se tornando algo muito mais violento. Além de levarem seus pertences, eles tiram a vida de Christian. Depois do crime, as imagens das câmeras se tornaram fundamentais para a investigação. Foi graças a esse material que a polícia conseguiu identificar e prender 4 suspeitos envolvidos no ataque. Mesmo com as prisões, o vídeo continua sendo um registro difícil de assistir. 7. O Homem de Máscara. O próximo vídeo deixa claro que o perigo nem sempre faz barulho. Às vezes, ele já está atrás de você, em silêncio, esperando o momento certo. Nas imagens, uma mãe aparece chegando em casa com sua filha bebê no colo, completamente desprevenida. O que ela não percebe é que um homem vem logo atrás. Quando ele entra na garagem, puxa uma máscara e cobre o rosto, escondendo sua identidade de forma proposital. Nada ali parece coincidência. Seus movimentos são calculados, frios, como se estivesse esperando a melhor oportunidade para agir. Enquanto isso, a criança parece notar algo estranho e vira a cabeça na direção do homem. A mãe, porém, ainda não percebe que está sendo seguida. Por pura sorte e no tempo exato, ela consegue entrar em casa e fechar a porta segundos antes de o homem alcançá-la. Somente mais tarde, ao revisar as imagens da câmera, ela entende o quão perto esteve de algo muito pior acontecer. Assustada, ela procura a polícia imediatamente, e o que os agentes dizem torna tudo ainda mais preocupante. Havia vários relatos na região sobre um criminoso violento que estava atacando mulheres e crianças, e existia a possibilidade daquele homem estar ligado a esses casos. Pessoas não colocam uma máscara no rosto ao se aproximar da porta de alguém sem motivo. O mais perturbador é perceber que o ataque só não aconteceu por causa do tempo. Foram segundos de diferença, para você ver como situações comuns, como chegar em casa, podem se transformar em perigo sem qualquer aviso. Número 6. A vizinha que surge no quintal.
Quase todas as noites algo perturbador acontece no quintal de uma casa em Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Mandy começou a publicar dezenas de vídeos estranhos no TikTok. Todas as gravações foram captadas pelas câmeras de segurança espalhadas ao redor da casa. Em cada vídeo, o mesmo padrão se repete. Uma vizinha que mora nas proximidades aparece no meio da madrugada, atravessa o terreno e começa a vagar pelo quintal de Mandy de forma completamente inquietante. Ela anda sem rumo, se esconde atrás de árvores, emite sons estranhos, às vezes rosnados, e parece agir como se estivesse fugindo de alguém invisível. Em algumas gravações, a situação fica ainda mais assustadora. A mulher se aproxima da porta da frente da casa, sussurra frases quase inaudíveis e pede, com uma voz baixa e perturbadora, para que alguém a deixe entrar. Mais tarde foi descoberto que essa vizinha sofre de uma forma grave de sonambulismo, mas o detalhe que ninguém consegue explicar é por que ela sempre vai parar exatamente no quintal de Mandy. Em um dos vídeos, Mandy tenta descrever o que acabou de presenciar visivelmente nervosa. All right, so she ran up through there and then she came behind that tree and she ran this way. It looked like she went either behind that shed with the garage door or between the two sheds, but I'm not 100% sure. I know she ran in this direction. However, it was so far away that I couldn't tell if she actually went behind and into the woods or if she just went down the driveway and onto the road. Mesmo após diversos pedidos, Mandy afirma que a vizinha nunca tomou medidas para se tratar ou impedir que isso continuasse acontecendo. Ela também já acionou a polícia várias vezes, nada mudou, e noite após noite o pesadelo continua. O homem disfarçado na porta. Esse vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma mulher chamada Sarah. Naquela manhã, tudo parecia normal. Sarah tinha acabado de levar seu filho pequeno, Lucas, para a escola. Era uma caminhada curta, de apenas 5 minutos, algo que eles faziam todos os dias. O bairro era tranquilo, com 2 escolas próximas,
uma para crianças menores e outra para alunos mais velhos. Nada fora do comum costumava acontecer ali. Mas isso mudou no dia 26 de fevereiro de 2025. Cerca de 15 minutos depois de voltar para casa e trancar a porta, Sarah recebeu uma notificação no celular. Movimento detectado na porta da frente. Quando abriu o aplicativo da câmera, ficou paralisada. Um homem estava parado diante da porta, olhando direto para a câmera e tentando espiar para dentro da casa, como se tivesse certeza de que alguém estava ali. O que tornava tudo ainda mais estranho era a roupa que ele usava. Parecia um uniforme escolar feminino. Só que nenhuma das escolas do bairro adotava uniforme. Sarah não conseguiu entender o que estava acontecendo. Será que ele tinha seguido ela depois que deixou o filho na escola? A polícia foi chamada e recolheu as imagens, mas até hoje ninguém sabe quem era aquele homem ou o que ele queria. O mistério nunca foi esclarecido. Tem hora que o que mais assusta não é o que acontece, mas o que poderia ter acontecido. 4. Os gritos na escuridão. Um homem em Michigan estava em casa, aproveitando uma noite tranquila, quando um grito cortou o silêncio de repente. O som era diferente de tudo que ele já tinha ouvido desde que morava ali. Assustado e sem saber de onde vinha aquele barulho, ele pegou o celular e começou a gravar. What the hell is that? Come on, girls. Let's go. You hear that? I think sounds close. You hear it, girls? What is it? Let's go. Sounds like it's getting closer. What is that, girls? No vídeo dá para ouvir o som ecoando pela escuridão, cada vez mais próximo. O homem conversa com seus cachorros, claramente preocupado com o que poderia estar se aproximando. O áudio se espalhou rapidamente pela internet e logo surgiram várias teorias. Algumas pessoas acreditaram que o som poderia ser de um Wendigo, uma criatura do folclore indígena da América do Norte, descrita como um ser alto, magro e ligado à fome, ao isolamento e às florestas. Segundo as lendas, seus gritos serviriam para atrair pessoas para dentro da mata. Outros deram explicações mais racionais, dizendo que o barulho parecia com o grito de uma mulher em desespero, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Também houve quem apontasse que certos animais conseguem emitir sons muito parecidos com vozes humanas, especialmente à noite. Leões da montanha, raposas e até algumas espécies de coruja são conhecidas por produzirem gritos assustadores. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que estava fazendo aquele som naquela noite. Seja lenda, animal ou algo que nunca foi identificado, ouvir um grito assim no meio da noite é suficiente para deixar qualquer pessoa em alerta. 3. A garota que fugiu de casa. Era uma noite de verão, no dia 13 de agosto de 2024, quando George, de 35 anos, chegou em casa depois do trabalho. Ao se aproximar da porta, ele percebe algo estranho. He's coming. Who's coming?
Uma adolescente da vizinhança chamada Ana se aproximou dele, chorando e em pânico. Ela parecia apavorada e olhava constantemente para trás, como se alguém estivesse vindo atrás dela. George abre a porta e deixa a garota entrar. Dentro da casa, seus 2 filhos pequenos brincavam na sala. Enquanto tenta pegar o telefone para ligar para a polícia, algo inesperado acontece. De repente, o padrasto de Ana invade a casa pelos fundos. A garota entra em desespero e corre para o outro lado da residência, tentando se esconder. Sem pensar 2 vezes, George se coloca entre ela e o homem, protegendo a adolescente. Mesmo com o invasor avançando, George não recua e exige que ele saia da sua casa. Em meio ao caos, Ana foge chorando para fora da residência. Ao mesmo tempo, o filho mais velho de George corre para chamar a polícia. O vídeo termina nesse momento. O que aconteceu depois com Ana e seu padrasto nunca foi divulgado. O que fica é a imagem de uma criança aterrorizada buscando proteção justamente de um estranho, enquanto foge de alguém que deveria cuidar dela. Para você ver que, às vezes, o perigo não vem de fora, ele já está dentro de casa. 2. O homem armado na porta. Na madrugada do dia 16 de outubro de 2025, em Kent, no estado de Washington, nos Estados Unidos, um casal aparece chegando em casa depois de passar a noite em um cassino. O marido entra primeiro para abrir a porta. Logo atrás, a esposa se aproxima. E é nesse momento que tudo muda. De repente, um homem armado surge correndo em direção a ela. Ao perceber o perigo, a mulher reage por instinto. Corre para dentro da casa e bate a porta com força. Segundos depois, o suspeito chega até a varanda. Ao notar a câmera, ele começa a golpear o aparelho com a arma, tentando destruir o equipamento. Outro homem pode ser visto logo atrás, indicando que não se tratava de um ataque isolado. A mulher acredita que os 2 foram seguidos desde o cassino com a intenção de roubar o casal. Por sorte, eles conseguiram entrar a tempo e evitar algo muito pior. Depois do ocorrido, a polícia foi acionada imediatamente. No entanto, ao contrário do que muitos imaginaram, nenhum suspeito foi identificado naquele caso específico. Segundo o departamento de polícia local, os investigadores passaram a tratar o episódio como uma tentativa de invasão domiciliar e começaram a analisar se o homem armado poderia estar ligado a outros crimes semelhantes registrados na região sul de Seattle. As autoridades informaram que havia pelo menos 2 incidentes parecidos sendo investigados e que não descartavam nenhuma possibilidade, incluindo a conexão com uma série de invasões e roubos que vinham acontecendo desde o verão anterior, principalmente contra famílias de origem asiática. Número 1. A visita durante a madrugada. Era madrugada por volta da 1 da manhã, quando a campainha da casa de Anton começou a tocar sem parar. Sonolento e confuso, ele se levantou da cama e foi até a porta. Pela janela, viu um homem desconhecido do lado de fora. Sentindo que algo não estava certo, Anton pegou o celular e começou a gravar. A weird guy rings my doorbell at 1 a.m. What is it? Didn't you hear me ringing? It's 1 a.m. I was asleep. I have rung at your door, 'cause my car broke down nearby. Yeah. And? Hey, I cannot hear you. Could you please come outside? my door's right here. Can you come? Hey, calm down. I'm coming. Hey, could you please wait outside? What's the matter? Am I scaring you? I'm sorry, I don't know you and it's late.
So, Yeah, what is it? don't you wanna come out and help me fix my car? No, I'm sorry. I'm very tired. We can have a coffee together. You can make me a coffee and I'll share it with you inside together. But I don't know anything about cars, so I'm sorry. I won't be of any help. O homem continuou insistindo por alguns instantes, tentando convencer Anton a sair. Pouco depois, foi embora. Mais tarde, Anton publicou o vídeo no TikTok para mostrar o que tinha vivido naquela noite. O que aconteceu depois daquele momento nunca ficou claro, mas o fato de o vídeo ter sido postado indica que ele conseguiu sair da situação sem se ferir. Mesmo assim, o caso dividiu opiniões. Algumas pessoas acreditam que tudo foi encenação para ganhar visualizações. Outras acham que foi um encontro real e perigoso. Eu estou no time de que foi encenação. Mas enfim, seja encenação ou não, a cena causa um certo desconforto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. E agora me conta nos comentários, qual desses casos mais te deixou inquieto? Nos vemos no próximo vídeo.